Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o Robson Nardi e nós estamos falando aqui da cidade de Orleans, dessa santa e bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência, você que está aqui na capital da cultura, você que está fora daqui, no Brasil, na América, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, você que está num outro planeta, num outro mundo, numa outra galáxia, seja bem-vindo. A partir desse momento entra no ar o Café com a Guarujá e a partir de agora nós vamos contar a história. Passo a conversar com um querido amigo meu, Dr. Alan Crocetta. Tem Jung também, Jung. Né? Alemão e italiano. Seja bem-vindo, receba as homenagens, os cumprimentos aqui de toda a equipe da direção da rádio. Seja bem-vindo, Alan. Boa tarde. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guarujá e os internautas que também nos acompanham aqui pelo programa. É um prazer a gente retornar aqui na emissora, né, a qual eu já trabalhei aqui por 2 anos. Então eu fico muito feliz, muito alegre aí para a gente contar um pouquinho da nossa história aí profissional e a nossa trajetória de vida. Jung Crocetta. Jung... Nós estávamos chegando em Portugal, eu acho, fazendo check-in para entrar, estava o Vadinho. Deve ser teu parente. Uhum. E o português perguntou, Oswald Jung, parente do Carl Jung? O Vadinho disse, sim. Vocês são alemães? Descendência alemã, ascendência alemã? Isso, ascendência alemã, né, parte do meu avô, né, Jung é jovem, né, em alemão. E o significado? O significado é jovem, né, e Crocetta, que é a parte italiana aqui, que é da nossa família aqui de Orleans, né, Cruz, né, Jovem Cruz. Jovem Cruz, Jovem Cruz. O jovem é o Carl Jung, ele é da psicologia, né? Psicologia, sim. Dentre os principais do mundo, ele é estudado na faculdade do mundo inteiro. Nascesse aonde? Nasci em Lauro Miller, sou natural dali. Ah, a parentagem aqui, mas... Que a parte do meu pai, né, que é meu pai é falecido, Alcionei Domingos Crocetta, é daqui de Orleans, né, toda a minha família do meu pai se criou aqui, mas a parte da minha mãe, né, se criou em Lauro Miller, né, que é a parte do meu avô, né, bem conhecido, o radialista, o Valmor Jung. Também Seu é falecido. Valmor Jung. Isso. E da praça ou do interior lá? Não, da praça. Trabalhava com o que o teu pai? O meu pai, ele trabalhou muitos anos na mina, né, era encarregado do transporte da mina e depois teve, né, um grande período aqui na Croplast, aqui, né, na empresa certo. De plástico aqui como encarregado e se aposentou como chefe, né, assim, sempre trabalhando assim como encarregado, parte de logística. Quantos irmãos na família de vocês? Nós somos em 4. Tu é o quê? O mais novo? Eu sou o terceiro. Terceiro. Tu é de que ano? 90. 90. Tens 30 anos agora, recém-completados. Fazia o quê? Brincava do quê lá na praça? 90? Robson, naquela época, né, eu não parava em casa. Nunca gostei de ficar em casa. Sempre eu estava andando com uma turma diferente. Eu rodei esse Lauro Miller inteiro, né? A mãe sempre e o pai sempre me deram liberdade para ir brincar longe de casa. E eu fiquei bastante tempo com meus avós, né, morando lá. Enquanto a mãe e o pai estavam trabalhando, né? A mãe sempre também trabalhou. Então eu ficava com o meu avô, que eu andava com ele por tudo, né? E radialista ele? Meu avô, né, teve muitas profissões, ele foi eletricista, né, da companhia e também trabalhou, né, nos seus períodos aí como radialista, né, era conhecido como Compadre Manduca, fazia o programa na Cruz de Malta, foi um dos sócios fundadores da Rádio Cruz de Malta, né, ele tinha um programa chamado Domingo Alegre, muitos, né, acompanhavam, era um Sim. programa que ia trovadores, era sorteado brindes naquela época, é um programa que muita gente lembra, né. E ele também fazia parte de esporte, então ele rodava aí o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro, fazendo a transmissão do antigo Henrique Lage, era bem ativo assim nessa parte. Então, no Brasil inteiro está falando? Sim, a gente tem várias fotos dele no Rio de Janeiro. Naquela época a Cruz de Malta, né, ela era... Mandava, pioneira? Ela foi pioneira né? aqui, Então, das primeiras rádios de Santa Catarina, inclusive. Meu avô, para ter uma ideia, assim, foi quem ensinou o Rubens Rabelo, toda aquela turma ali. Então, meu avô era antes deles, né? Certo. Então, antes daquela época. E ele também foi o presidente da banda Santa Bárbara por muitos anos, né? Na época dele foi
foi quando foi comprado os uniformes, tinha um ônibus, né, que eles rodavam toda a região, tocando música, né, aquela época eram, né, saxofones, trombones, era aqueles instrumentos de sopro, né, gigantes que tinham, ele que Lauro Miller teve um tempo que era uma cidade cultural, talvez mais do que Tubarão e Criciúma. Veja só, tinha tinha 3 salas de cinema, é isso? Meu avô, inclusive, era o técnico que passava o filme também naquela época, lá, o rebobinador que chamava de... Isso. Tinha uma rádio. No futebol eles eram gigantes. Como é que o Cruz e Malta foi jogar para fora? Henrique Lage. Henrique O time do Lage. Henrique Lage, sim, o time do Henrique Lage era um bom time. Lauro Miller, até na minha época, assim, foi um celeiro de grandes talentos, né, no esporte. Hoje nós temos o Éder, né, jogando aí na seleção da Itália, hoje agora está no São Paulo, né, muito amigo nosso, conhecido. Eu joguei com ele no Criciúma, né? Chegasse a jogar com ele? Cheguei. Eu cheguei a jogar no mesmo time, porque enquanto eu era mais novo, né, então eu jogava no time de base, né, joguei meus 14 anos, eu já morei em Criciúma, né, já morei em vários lugares do Brasil, mas em 14 anos eu já morava em Criciúma. Eu fui escolhido lá no Black Mão de Bola, né, sempre jogando atividade esportiva, e eu fui selecionado lá para jogar no time infantil do Criciúma. Então lá tinha nos times de base tinha o infantil, o júnior e os juniores. A gente morava embaixo do estádio do Criciúma, né? Naquela época o Criciúma estava na primeira divisão, né? Na época Estamos forte falando ali. de que ano isso? Olha, entre 2004, 2003, naquela época ali. 13, 14 anos você tinha? Tinha 13, 14 anos. E foi morar lá? Fui morar lá, já morava lá. E aí o Éder jogava nos juniores. O Buiu, que é o Ari Ricardo, hoje é presidente da CME, morava no mesmo quarto que eu, no júnior, e eu no infantil. Olha só que show. Eu estou conversando aqui com o Dr. Alan Jung Crocetta, orleanense, do bem, mas depois viesse morar em Orleans. Hoje tu mora em Orleans? Não, moro em Lauro Miller. Mora em Lauro Miller. O Lauro Miller, mas com isso. a passagem... Ele trouxe aqui, olha só, eu vou chegar bem perto para mostrar que isso aqui é original. Quem é que vão fazer um merchan para quem aqui? Como é que é o nome? Bar do Diego, ali do Belo. Bar do Diego. Isso aqui vai ser sorteado agora, no final desse programa, para quem deixar uma mensagem. Deixa uma mensagem. Ô, Alan, pede para contar um caso. O Alan é cheio de história. Bem legal de conversar com ele. Então deixa uma mensagem e compartilha a nossa live que você vai estar concorrendo. Se não quiser compartilhar, não tem problema, pode deixar uma mensagem ou compartilhar. O computador, quando faz o sorteio, ele sempre olha a conexão dos dois, ele sempre dá preferência para quem compartilha. É um Red Label, é o melhor uísque que existe no mundo. Há quem diga que ele é melhor de toda a série. Isso aqui tem o vermelho, tem o preto, tem o verde e tem o azul, né? Tem o ouro. Tem o ouro também? O ouro esse também. deve ser 200 anos. Né? Esse aí. Mas esse aqui, há quem diga assim, que esse aqui é o melhor. Assim, para quem gosta de uísque, tomar é uma joia. Pode ver que é alguma coisa. Isso aqui ele vem desde 1820. Isso aqui é o que tem de melhor no mundo. Está aqui. Vai ficar aqui para ser sorteado Bar do Diego. Bar do Diego. Onde é que é o Bar do Diego aqui? No Rio Belo. Muito conhecido. Bar do Amigo Diego. Um abraço pro Diego. Um abraço, Diego. Gratidão aí pela parceria aqui com o Alan. Então, quem quiser ir compartilhando, deixando uma mensagem, quero agradecer sempre as minhas queridas fãs, as amigas do dono de casa, que estão sempre aqui junto conosco. Hoje, de uma maneira, nós vamos estar aqui entrevistando um advogado. Se você precisar de alguma orientação, alguma coisa que ele possa falar desse assunto, a gente vai estar aqui também respondendo perguntas a respeito do direito, da verdade, da razão. Lógico, o advogado tem que sempre ir lá no consultório, não é consultório, né? No gabinete, no escritório. Mas aqui ele pode dar uma linha de que caminho tomar, se puder. Muito obrigado a todos que já estão aqui conosco.
É o caso aqui do Polizomer. Boa noite, Alan. Um grande abraço. Um abraço. O Guga Camacho, parabéns, doutor Alan Crosseto. Um abraço, Nosso sucesso. grande amigo meu aí, o Guga, Fibra Max, muito gente boa. Nosso Tamo parceirão. junto. O doutor fica aqui em Lauro Miller. Relação. Deixa eu. A tua mãe fazia o quê? A minha mãe, né, ela trabalhou muitos anos, a minha mãe é contadora, né, trabalhou muitos anos aí para as carboníferas, né, em Bramil, em Bracoque, e ela até hoje trabalha, né, minha mãe trabalha ainda para o antigo dono das minerações, que é o Dr. Sebastião Neto Campos, né, foi um dos donos do castelo aqui em Lauro Miller. Vivo ainda, o doutor Ele Sebastião? Vivo, tem mais de 90 anos. Bah, olha só, um deputado federal que tinha em Lauro Miller, né? Deputado federal, estadual, ele acho que já percorreu aí vários cargos aí dentro da política, sim, né? Sim, na política. E era um dos, né, que adquiriram a mineração, né, do Henrique Lage e se instalou aí, né, em Criciúma, né, em Lauro Miller, em Bituba, nessa região aqui. Então minha mãe, né, sempre trabalhou para eles, então quando fechou as carboníferas, ela, como trabalhava para eles eram os donos do castelo em Lauro Miller e eles tiveram a ideia de abrir uma pousada lá no castelo. Então a tua mãe conhece o castelo com a palma da mão dela. Sim, sim. Tu chegasse lá no castelo, velho? Ah, cheguei. Eu passei a minha infância, minhas festas de 18, de 15, foram tudo no castelo. Castelo é um... Eu tenho... Quando eu escrevia para jornal, eu era tão apaixonado pelo castelo que eu dizia que é o Taj Mahal catarinense. É uma obra-prima. A gente ainda não entendeu, eu acho que Lauro Miller, a nossa região, não entenderam, o próprio governo do estado, de comprar aquilo, fazer um tombamento e deixar para a história. Foi tombado, né? Agora foi destombado, é? né? Foi tombado. Não sei como fizeram quando... É que depois que foi feita a venda, né, pro atual proprietário, acho que é o Henrique Salvaro, foi feita algumas reformas lá, né? Mas ele era tombado, patrimônio histórico estadual, né? Fizeram reforma? Lei, revogaram alguma coisa. Não sei se pode, mas afinal, o que visse lá? O que tinha lá? A torre? Tem uma torre? Dá para ir lá em cima? Tem, dá para ir lá em cima, dá para ver Lauro Miller inteiro, né? Claro que lá tinha bastante árvores na frente, né? Parreiras de uva, todo ano era feito uva lá, eu ajudava quando criança. Sempre ajudei a mãe lá, né? A gente sempre... Fazia vinho? Fazíamos vinho, todo ano, né, o Dr. Sebastião lá tinha uma adega embaixo do castelo. O castelo tem a parte de cima, mas tem a parte de baixo, um túnel. Tem um porão? Tem um porão que era do tamanho do castelo, maior que o castelo. Né? Ele tinha várias passagens, tinha uma adega lá que era gigante. Passagem secreta, alguma coisa assim? Sim, assim? sempre tinha alguns lugares lá que era fechado, né? Com pedras, com portas grossas assim, que a gente acredita que tem uma passagem ali que ligava um túnel da mina, secreto, que passava ali embaixo. Então, conta-se muitas histórias, né, lá no castelo. Eu nunca tive medo, sempre e tu ia brincava lá de lá, dormia lá, passava o dia inteiro lá. Diz que à noite aparece alguma coisa, chegasse a conversa que se ouvia alguma coisa à noite, é verdadeira lá? Tem algumas histórias, né? tem algumas histórias. Depois teve a história do lago, né? Teve um caseiro lá que morava lá, rapaz, morreu. Eu tô com medo aqui. Morreu. E aí morreu, aliás, deu um sumiço, né? Ele desapareceu. O caseiro desapareceu e eles dissecaram praticamente o lago inteiro. Um lago, uma extensão de 100 metros, uma coisa gigante, uma extensão do lago. Veio o bombeiro da região inteira, com vários equipamentos aí para tentar, mas no fim não foi achado ali, acho que foi achado em outro lugar. Mas ficou aquele mistério lá, né? E ele aparecia depois no castelo? E isso depois pessoas contavam, né? Que daí não queriam mais fazer a trilha. Alguém também disse assim que antigamente, lá na época do Lage, né? Que vinha muita gente. O castelo, ele é um patrimônio cultural catarinense. Existia um castelo no Rio de Janeiro, no Parque Lage, lá bem do lado do Jardim Botânico. Tão belo quanto esse. Uma réplica, né? É uma réplica, E diz que vinha gente do Rio de Janeiro, pegava um barco lá no Rio de Janeiro, vinha na Imbituba, pegava o trem e vinha até aqui sem desembarcar, sem botar o pé no chão.
Isso nós estamos falando lá de 1900 e alguma coisa. Mas que acontecia muita coisa. Diz que as porcelanas, a prataria, os talheres, as bachelas eram assim, era de prata, tinha coisa de ouro, vinho, tudo importado, né? Tudo, o castelo era, hoje, né, o castelo sofreu uma reforma, né, ele era da cor branca, hoje é da cor amarela, né? Ele possuía aí de cerca de 15 a 20 quartos dentro do castelo. E todos os castelos. Convidados. Depois virou pousada, mas antes era só convidados. Todos os quartos tinham banheira, né? Naquela época, banheira, né, banhada a esmalte, com as torneiras de bronze, né? Prataria. Hoje, quem tem uma casa com 15 quartos e banheira? Ninguém. Ninguém. E toda a extensão do castelo era muito grande, né? Ia lá num lago lá atrás. Na época que tinha pousada, tu podia andar de carro, tipo, tu vai numa pousada hoje, tu paga qualquer serviço, tu paga, né? Não só a hospedagem. Lá tu se hospedava, podia andar de cavalo, podia pescar, podia usar fazer as trilhas, fazer o que quisesse lá, né? E sobre o que aparecia lá, o que tua mãe falou? Que alguém chegou a ver, existia vamos dizer assim, uma maldição, afinal, existia uma praga, alguma coisa? Diz até tinha túnel para uma eventual, uma guerra que acontecesse, a pessoa ia sair dali. Getúlio Vargas esteve em Lauro Miller no Castelo. O Laje falava com o presidente da República. Como é que a tua mãe falava disso? A mãe contava algumas histórias, né? Porque como também tinha bastante hóspedes lá que transitavam lá, né? Alguns relatavam algumas coisas, né? E lá também eles tinham um certo medo, porque tinha umas casinhas lá, tinha um parquezinho, tinha as casinhas dos anões, né? Tinha as casinhas, tinha os anõezinhos, as caminhas pequenininhas. E lá numa parte lá embaixo tinha a casinha da bruxa. Então tinha uma bruxa dentro do viveiro que tinha uma maçã lá, que ficava essa maçã lá, e essa maçã nunca apodrecia. Oh, meu Deus do céu, eu não vou mais lá no castelo. Hoje não sei se tem mais, né? Mas tinha um caldeirão, a bruxinha dentro de uma casinha toda cheia de tela lá, Robson. Poliana e a Petra, boa noite. Obrigado, Poliana. Gostei do uísque, vamos compartilhar e ganhar. Esse é o quem deixar uma mensagem aqui, quem compartilhar ou fazer os dois, tá? Vai estar concorrendo esse Red Label, o que tem de melhor no mundo. Pode pegar, esse aqui é um uísque para ter guardado dentro de casa, quando vem uma visita, que o nosso convidado gentilmente trouxe aqui. Lígia, boa noite. Sônia Guise, parabéns. Alan Crosseto. Sônia Guise aqui, nossa amiga aqui de Orleans, trabalha aqui no Hospital Veterinário, no Unibave. Oi. Vilmar Matheus, parabéns, doutor. Obrigado. Matheus aqui de Orleans. Marisa de Moura Dorigon, boa noite, parabéns, Marisa, doutor. Conhecida nossa, Ivan Firmínio, gostei do uísque, o programa bom, quero participar do sorteio, deixar um abraço generoso com o meu amigo Alan. Abraço. O Charlie Gazola. Vivesse com o Charlie Gazola? Conhecia o Charles? Imagina, eu conheço o Charles aí de criança. Vocês brincavam lá juntos? O Charles é mais velho, né? Mas é que o meu avô e o pai dele, que é o Senna, né? Figura muito conhecida lá na cidade. As famílias, né? Ali são sempre juntos, né? E o pai do Charles fazia alguns serviços lá na praia, lá em Bituba, pro meu avô, né? Então nós íamos juntos, né? E fazia brincadeiras, era só para rir. Né? O pai dele tinha uma Kombi. Pede para ele contar a história da Kombi. Essa é engraçada. O que aconteceu com a Kombi? É que teve uma vez que eu não fui com meu avô, eu fui com eles, né? Eu gostava muito sim de sair com todo mundo, conhecer gente mais velha e brincar e tal. E essa Kombi, ela tinha uma buzina diferente, ela tinha uma buzina, não era no volante, era num botãozinho que apertava embaixo. E aí, eu criança, devia ter 8, 7 anos, eles diziam que eu tinha que apertar no nariz do Maricó. O Maricó é um amigo do meu avô lá também, que foi prestar os serviços, que quando apertava aqui, ele apertava aqui embaixo, buzinava, pim, pim. Então, eles falavam, aperta no nariz do Maricó. Então, eu apertava e
e a buzina saía. E tu acreditava? Acreditava que apertava o nariz. Doce inocência de uma criança. Bom, velho, com a história, vamos voltar ali, a história que tu fosse para Criciúma. Como é que foi sair de casa com 13, 14 anos, rapaz? Então, o Criciúma na década de 90 não era igual hoje, que tem celular, que tu vai lá e fala. Sim, naquela época os celulares ainda é bem hoje, né, totalmente obsoleto, né? Não tinha WhatsApp, era bem diferente. Esse envolvimento, né, eu acho que é muito importante dentro do município, quando, né, a pessoa quer fazer um esporte. Então, a gente jogamos um moleque bom de bola estadual em Caçador, jogamos em São Bento do Sul, os Jogos Abertos de Santa Catarina. Então, a gente sempre estava... Fosse em Jogos Abertos? Já. Chegamos sempre nas fases estaduais, né? Foram jogar assim onde? Esse aqui foi pela Assembleia de Lauro Miller, né? A gente sempre então tava... Se classificava lá? Classificava fazia bonito? No micro, no regional e ia pro estadual. Então, assim, a gente já tinha um contato fora, de ficar fora e tal, né? Eu nunca me preocupei com isso. Então, teve o último ano que eu joguei, né, no Moleque Bom de Bola, né, teve alguns olheiros do Criciúma que selecionaram alguns atletas lá do município para fazer um teste, né? Tinha um teste que era feito lá em Criciúma. E aí, nesse teste, daquela época, da minha turma, lá quem passou fui eu. Né? Eu jogava de zagueiro, né, zagueirão, quarto zagueiro. Qual é a importância de ter o Criciúma na primeira divisão? Toda? Toda, porque nós tínhamos uma visão que tinha um time aqui que poderiam, né, um time profissional aqui na região. Então, para te contar a história, por que tu saiu, né? A pergunta, o que aconteceu? Né? A pergunta é porque o Criciúma caiu da primeira para a segunda, e ali da segunda para a terceira, né? Foi um tombo num ano, no outro, e aí eles cortaram os times de base, principalmente o infantil, aquele que tinha de crianças, porque, né, faltou dinheiro. Então foi uma das determinações que aconteceu lá, que eles fecharam essa parte do time de base e ficaram só com os júniores, né, e o profissional, porque os júniores subiu para o profissional. Então foi assim. Se chegasse a ver o pessoal profissional... Sim, nós íamos no estádio, nós circulava dentro do... Nós tinha a carta branca. O show de galo lá, né? O botãozinho do Criciúma, tudo certinho, aquele jogador do Criciúma. E aí é lógico, aí quando tu tens um profissional ali, tu vai ter ele como inspiração, né? Sim, tinha muito como inspiração. Era um time que estava na primeira divisão, né? Então a gente tinha bastante orgulho, né? Isso estava crescendo no sentimento da região, mas pena que, né, foi caindo aí da primeira para a segunda e da segunda para a terceira. Alex Jung Croceta. Meu irmão. Opa, aí doutor, esse é mais novo? É mais velho, 10 anos mais velho que eu. Doutor, orgulho de você. Adailton de Aguiar. Nosso amigo Dito, amigão. Abraço aí, amigo Alan Croceta. Grande abraço, Dito. Muito obrigado por estar por aqui. O melhor programa das galáxias, história de Santa Catarina, pessoas de Santa Catarina, são grandes histórias. O melhor programa da galáxia, história de pessoas de Santa Catarina, são grandes histórias, grande conhecimento. Para nós ouvirmos o programa Café com a Guarujá, é sempre bom demais, bondade tua, Poliana. Muito obrigado para você. Fábio José, abraço, doutora. Nosso amigo Fábio, gente boa. Daniel Dias, parabéns, Alan, um abraço. Daniel Caldeira. Fosse lá, voltasse? Para onde? Para casa? Isso, voltei para cá. Voltei para cá e daí comecei a praticar alguns esportes, né, fora do futebol, desanimei. Tava indo bem lá? Tava indo bem. A gente estava treinando para as competições que iam acontecer em janeiro, que era o joguinho, a Copinha São Paulo, né, que era viajado para São Paulo para jogar, era um ano de estreia, né? E não deu certo, né? Foi. Hoje, não sei se vocês retomaram ainda essa parte, né? Mas time de base que não tem um caixa forte, não é um time forte lá em cima, normalmente não tem time base. Aí trabalha só com o jogador de fora, não revela o jogador aqui da região. Eu estou conversando aqui com o Dr. Alan Jung Croceta, advogado de Lauro Miller, que conta história boa. Eu venho aqui falar também, membro da Academia Lauro Milense de Letras. Vamos conversar sobre literatura também.
Quem tiver alguma pergunta na área do direito, pode mandar para cá, que dentro das possibilidades se responde ou se dá uma orientação também. Eu vou para o intervalo comercial no rádio, você fica conosco, voltamos em seguida. E para quem está em casa, nas nossas redes sociais, esse whisky aqui, o Red Label, ele é bonito, né? Parece, dá para ver que é uma coisa... bonito. É bonito, parece ser uma joia. Ele está aqui para ser sorteado no final desse programa, para quem estiver aqui conosco, quem deixar uma mensagem, quem compartilhar, ou pode fazer os dois, deixa uma mensagem e compartilha, quem faz o sorteio é o computador, e ele sempre pega e faz a soma, no caso, né? Mais fácil quem ganhar, ser sorteado, quem ganhar e quem sorteado e ganhar, quem compartilhar e deixar uma mensagem. Eu vou ler aqui algumas cartinhas, a gente chama aqui. No tempo do teu avô tinha cartinha, né? Tinha cartinha. Cheguei a ouvir as transmissões dele, né? Depois. Porque do Domingo Alegre? Do Domingo Alegre, depois, né? Porque daí na época que eu me entendia por gente, ele já não fazia esse programa. Ele ajudava, né, instalar os equipamentos da igreja. Era tudo com ele. Qualquer equipamento da igreja, ele que instalou a torre lá, o Lauro Miller tem uma torre lá da igreja que tem um alto-falante lá, era ele que instalava. Ele era assim, da parte... Técnico. Ele fazia uma coisa que, gente cortando, ele rebobinava motor. Ele era rebobinador de motor. Motor de 50 tudo. CV, 100 cavalos, ele... Era o cara da energia elétrica. Da energia elétrica lá. E sempre de bom gosto. Atendia tudo. Já pensou achar umas fitas dessa antiga com eles falando lá, uma transmissão, né? Tem bastante. Hoje o café aqui nós temos todas as cópias do programa, tá? Pedi para a produção, dá um chego aqui, tem um celular tocando. Michele de Paula Santos. Michele de Paula Santos, nossa amiga. Parabéns, Alan. Lá de São Salva Paulo. de palma para ti. Lígia, parabéns, Alan, sucesso. Marisa Dorigon. Marisa aqui de Orleans, nossa amiga aí, bastante amiga da família, trabalha na Prefeitura Municipal de Lauro Miller, assistência social. Sucesso para ti sempre, Alan. Você é muito Obrigado, esforçado. Obrigado. Maria Luísa Cordeiro. Conhecida, nossa amiga também lá de Lauro Miller. Parabéns, Obrigado. doutor. A história da cartinha, quando veio aqui da entrevista o vereador Walter Orben, ele disse que trabalhava aqui na rádio, e um dos momentos mais bonitos que existia na rádio, ele ia no correio pegar as cartinhas e entregar para o dono do horário. Aí eles ficavam lendo a cartinha ali, tinha dedicatória. Aí quem queria, às vezes, mandava, eles participavam do programa e mandava um abraço para outra pessoa, mandava um abraço do doutor Alan, e um abraço, e aí começava namoro, estava bonito. Vilmar Matheus. Lauro Miller também, um grande abraço, Vilmar. Eu comia limãozinho no castelo. Sim, tinha um... aquele limãozinho... Na chegada tinha um limãozinho gostoso lá. Aquele limão que tu come com casca e tudo, casca e né? tudo, exatamente. Uma laranjinha. Era muito gostoso. Boa noite, Robson. Estou aqui em Florianópolis, ligado. Vou aí buscar esse litro. Parabéns pelo programa, parabéns pelas histórias do Alan. Quem está falando é o Hélio Alberton, lá de Florianópolis. Muito obrigado, Hélio, pela presença sempre qualificada aqui. A Maria Adélia Batista Marquioro. Boa noite, doutor. Parabéns pelo programa. Obrigado. O Luiz Cusmin Alves. Luizinho, teve aqui. Ô, doutor. Tudo certo, Gratidão. Luizinho. Obrigado. Boa noite. Grande Alan Croceta. Um abraço. Se tu brincou junto com o Charlie, também brincou com o Luizinho. Não, Né? eles são mais velhos, são um pouco mais velhos, mas... Da turma da frente. Da turma da frente. Mas somos bem amigos, bem conhecidos, tanto do Charles como do Luizinho. Parabéns, Alan. Nesse diapasão segue o Agostinho Salvalage, lá da Furninho. Um abraço, Agostinho. Um abraço. Que bom te ter aqui, rapaz. Deus te abençoe. Valdirley Zanelato, eu acho que é isso. O Valdirley Zanelato, advogado, trabalha comigo lá no escritório. Obrigado, Valdirley. Doutor, né? Advogado também. Grande colega de escritório, realmente. Abraço, Alan.
A Anselmo Roden, lá de Braço do Norte, boa noite, amigos. Que bom ter você aqui, o Anselmo. Dizer que Braço do Norte deve para ti um título de cidadão braço-nortense pelo trabalho que você faz na imprensa. Você é o grande jornalista ali de Braço do Norte. Quando voltasse embora, viesse... O que tu pensava? O que tu queria ser na vida? Qual era o teu objetivo? Qual era o teu sonho? Ô Robson, sempre que eu sempre tive um envolvimento assim com pessoas na minha vida, sempre gostei de estar perto de pessoas, de poder ajudar, sempre se prostrar assim, né, se colocar à disposição. Então sempre pensei na área do direito, né, na área até da psicologia, de estar conversando com pessoas, solucionando os problemas. Então tinha aquilo na mente, né, mas só que eu era muito novo, né, não tinha uma vontade de estudar, né? Eu acho que cada tempo tinha o seu tempo. Então depois disso, né? Eu me voltei para outras atividades, né? Gostava muito de lutar, né? Gostava muito de esporte e luta. Aí entrei para a escola de Taekwondo, aqui do Paulinho aqui. Com o Paulinho? Com o Paulinho, lá em Lauro Miller. Ele abriu ele mandou uma... Lá em Lauro Miller? Lá em Lauro Miller. Ele abriu uma filial lá, e aí, a hora que eu vi aquele esporte ali, eu me encantei. Mas não A gente vê hoje no jogo olímpico, né? Uhum. Que o negócio não é um esporte assim de muita lambada, muito chute, muito soco, muita violência, igual o MMA. É um esporte técnico, né? Porque o que... Mas é na pernada, né? Na pernada, é perna, né? Braço se usa pouco. Porque o Taekwondo, né, que é um esporte coreano, né? Sim. Ele era usado por aristocratas, né, naquela época para se defender, né? E como é que tu luta, né? Por pontos, né? Ou nocaute, né? Ou pontos, né? O pontos é os coletes, né? Tem as marcações nos coletes, então tem que acertar o colete, o chute encaixado naquele colete. Hoje a tecnologia, né? Antigamente tinha os árbitros que apontavam o ponto, hoje o próprio colete, né? Já tem os sensores que marcam ponto. Então quem fazer mais ponto é justa. Né? Diferente de outro esporte sangrento, né? que normalmente vai para nocautear, que é um esporte mais técnico. Né? Também não pode bater nas pernas, não pode dar perna com perna, não pode bater embaixo da cintura. Então, hoje, ou é na cabeça ou é no colete. Eu assisti algumas lutas, a minha filha fazia esse esporte, mas de muito respeito, né? Assim, com o outro, não é? Não tem aquela encarada um com o outro, com um cara de brabo, tem um respeito mútuo. Tem uma filosofia por trás disso, né? Mudança de faixas, arte, né? Faixa preta, o mestre, né? O grão-mestre. Então era todo um respeito que a gente tinha, muita disciplina. Deixa eu só conversar um pouquinho com quem está em casa. Já estamos voltando aqui na 92.9. Eu quero agradecer, estou aqui na Rádio Guarujá de Orleans, conversando com o Dr. Alan Crocetta. Esse é o programa Café com a Guarujá. Amigo produtor de milho da região de Orleans, está procurando rentabilidade e segurança na sua lavoura? Então corre para a Cooper Auri Verde de Orleans e adquira a melhor genética e biotecnologia em sementes de milho. Os melhores híbridos de milho para lhe entregar a melhor segurança contra as pragas e doenças. Se o produtor procura tolerância ao complexo de enfesamentos da cigarrinha de milho, escolha os materiais da NK Semente e os consultores da cooperativa Auriverde. Eles estão capacitados para lhe recomendar o melhor híbrido da NK Singenta para esse cenário. Materiais como Status VIP3, Defender VIP3, Feroz VIP3, NK505 VIP3 e o lançamento da NK520 VIP3 são algumas opções do portfólio com ótima tolerância que vão te dar segurança na produção. Não espere para a última hora, pois pode ficar sem o híbrido certo para produzir mais. Corre para a Cooper Auriverde e garanta sua lavoura de milho com o melhor material da NK Sementes. Não esqueça, Singenta, ali na cooperativa. Cooper Auriverde, aqui de Orleans. Conversa que eles vão dar uma boa orientação sobre como se defender da cigarrinha de milho.
Nós vamos voltar ao programa, então, nas redes sociais também. Muito obrigado a todos que estão conosco. Nós estamos aqui entrevistando o Dr. Alan Crocetta, que trouxe... Como é que é o nome do estabelecimento? Bar do Diego. Bar do Diego. Aqui no Rio Belo. Rio Belo, vende bebidas tudo quanto é tipo. Olha só, pode passar lá, diz que escutou aqui, conversa, de repente sai até um desconto. Ele trouxe um whisky Red Label, que tem de melhor, Johnny Walker. Isso que tem de melhor aí no mercado, desde 1820. É uma joia. Isso aqui é um whisky para ter dentro de casa, guardar. O dia que vem uma visita importante, pode servir, que é especial. Tem uma mensagem que chegou aqui do Hélio Alberton. Robson, pergunta para o doutor, a gente vê aí nas redes de quem tem ou teve fundo de garantia de 1999 a 2014. Tem dinheiro para receber sobre esse fundo. Existe isso, doutor? Fundo de garantia 99 a 2014. Sim, está tendo uma discussão, né, nas cortes superiores com relação a esses juros, né, essa compensação. Então tem muita gente, né, alertando nas redes sociais, só que ainda aguarda-se, né, uma decisão lá, né, que já no STF, né, tem um recurso lá pendente, foi postergado várias, né, audiências lá e reuniões, então se aguarda para ver essa decisão. Né? Claro que já o STJ já negou essa revisão que tem do FGTS, só que, né, tá pendente de recurso. Então o momento agora é aguardar, né, que tem esse julgamento desse tema e posteriormente, né, porque ficou uma loucura que as pessoas tem que entrar até amanhã, senão não perde. Então a gente até orientou, né, nossos clientes, calma, tem que ter calma, esperar ser julgado, a hora que tem uma definição. Assim. Não, tem que ter uma definição, porque além disso tem que ver qual é o efeito, né? Toda decisão lá no STF tem um efeito, né? Se ele daqui para frente ou daqui para trás, se é o efeito erga omnes, que é o efeito contra todos, então para todos, né? Então tem que não saiu e quando sair ainda tem que ver se dá certo. Ver se dá certo, como é que é o se efeito. Enquadra, esse é o termo, né? Isso, se enquadra, porque normalmente essas decisões que afetam todo mundo, né, dá um rombo no caixa, né, do governo, né, da Previdência. Isso é da Previdência? Como é que está a Previdência? Eles falam que está quebrada, que está falida, que tem que reformar, foi feita aquela reforma, mas diz que não foi aquilo que devia ser. Como é que está? Como é que os advogados enxergam isso? Assim, eu não sou da área do previdenciarista, né, eu não sou advogado previdenciário, mas o que a gente enxerga é que sempre, né, tá havendo decisões, mudança, né, na lei, em alguns artigos, para, né, flexibilizar também, né, a sociedade. Né, com relação, né, a essa questão dos valores, se está quebrado ou não, né, desde que eu me conheço por gente, todo mundo fala que está quebrado. Pergunta a prefeitura, está quebrada. O Estado, está quebrado. O governo, está quebrado. Fala disso. E aí fica assim, né? Um joga a culpa para o outro, mas no fim das contas passa um governo, entra outro, toda a vida está quebrada. Como é que ficou a área do direito nesse tempo de pandemia? Então, Robson, né, a cada ano que passa, o advogado, né, ele não está na figura lá do escritório. O advogado está no WhatsApp. O advogado não tem hora, não tem sábado, não tem domingo, não tem horário, né? E com o advento da pandemia, né, as pessoas começaram a deixar de ir lá presencialmente no escritório, fazer uma videochamada, mandar mensagem pelo WhatsApp, com o avanço da tecnologia. E os próprios advogados, né, começaram a usar as redes sociais, né? Hoje, né, eu utilizo, o escritório utiliza, né, muito embora tenha vedações, né, que o advogado não possa fazer um marketing, mas dentro das plataformas dele, né, ele pode estar orientando, ele pode estar dando uma explicação sobre um determinado assunto, comentando também sobre um direito, como a gente, né, às vezes acontece um caso, por exemplo, um caso que está acontecendo aqui na região, muitos aposentados e pensionistas estão lá com a sua continha no banco, ganham um salário mínimo, daqui a pouco aparece um empréstimo consignado lá, né, sem autorização, de bancos famosos aí de todo o Brasil. Então a gente alerta, né, essas situações de fraude que
tá acontecendo. Os golpes, né, que agora chama, né, caiu no golpe, né, tá acontecendo golpes aí no WhatsApp, golpes da Previdência, do Pix. Sim. Então a gente sempre está alertando o nosso cliente que se acontecer, né, algum caso desse com ele ou na família, que procura o advogado, procura o escritório, que ele pode, né, se não tomar uma providência rápida, ele pode estar aí perdendo valores. Um advogado tá orientado, vamos dizer assim, para... Ele dá uma orientação específica para, de repente, até rever aquilo que perdeu. Se ele não assinou nada, ele vai explicar isso. Isso, né? Porque o que acontece? Hoje, Robson, nossos dados, né, estão espalhados aí por todas as empresas. Né? Hoje a gente vai ali, vai baixar um aplicativo, a gente dá todo o aceite ali, né? A gente está fazendo um contrato, baixa um aplicativo lá, aceita os termos, tu está deixando ele abrir a tua câmera, tu tá deixando ele entrar na tua galeria de fotos, tu tá deixando ele acessar o teu microfone do celular, ele tá deixando tu acessar a tua câmera do celular. Como é que é? Não entendi. Mas quando tu baixa um aplicativo, principalmente das redes sociais, né, tu estás autorizando que o aplicativo, né, possa acessar os teus dados. Por exemplo, tu manda uma foto, tu não vai pelo aplicativo, tu entra na galeria de fotos. O aplicativo remeteu à galeria. O aplicativo, quando faz uma videochamada, tu autorizou ele fazer a videochamada. Então isso tudo é dados. Tudo eles estão utilizando. Hoje tu vai abrir uma conta numa loja, tu vai dar o teu CPF, o teu RG, o lugar que tu mora, o nome da mãe, 3 números de telefone, e isso vai para uma central de informações. Então todas as empresas têm, e tem aquelas empresas que pegam esses dados e começam a fazer contratos que a pessoa não autorizou, a exposição de dados, nossos dados, né? A gente ouve notícias a todo momento que foram vazados os nossos dados, né? Então, isso está acontecendo muito, né, na nossa região e no próprio mundo, né? Há vazamento de dados. E existe... isso é tudo coisa nova, né? Uhum. Existem leis para isso? Sim, entrou em vigor há pouco tempo. O Congresso está lá, né, fazendo leis, né? Entrou em vigor há pouco tempo, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uma lei que estava aprovada, porém não tinha entrado em vigor. Só que ainda é muito cedo, né, para a gente coibir esses crimes cibernéticos, né? Hoje se tem uma grande deficiência, né, nas próprias plataformas, né? Porque é muito fácil hoje tu criar um perfil fake, porque tu consegue pegar a própria foto da pessoa lá e criar um perfil igual dela, né? Então até denunciar, a gente tem casos ali de gente que perdeu o perfil, né, está sendo, né, ameaçada para depositar valores naquela conta, a gente encontra uma barreira muito grande, né? Tu imagina, né, quantos usuários tem no Instagram ou no Facebook, eles não conseguem, né, quando tu bloqueia ali, tu pede para bloquear ou denunciar uma publicação, até eles fazerem isso, a pessoa já foi muito lesada. É um saco de pena num dia de vento que vai lá em cima na torre da igreja e joga, não tem como recolher. É difícil porque também essas plataformas às vezes não tem um escritório físico, né? Então tu vai entrar em contato, é tudo ali pela plataforma e deve ter milhares de denúncias para ele atender, não teria um pessoal tão rápido e ágil para isso. Um caso assim, vamos dizer assim, a respeito da telefonia. Não vamos, nem precisa falar da telefonia, sim, né? Sim. Tem fim um processo desse? Porque diz que tem que entrar de forma coletiva, que aí você estava falando antes lá do Supremo Tribunal Federal que está avaliando uma situação lá de 2009, né? Isso, tem 99. Tem várias situações, né, dessas empresas de telefonia, Oi Telefonia, entre outras, que cobraram taxas abusivas, né, e que as pessoas entraram com ação e ganharam as ações. Porém, tem gente que até hoje não recebeu porque muitas empresas decretam falência. Então, tu tem que habilitar o crédito, depois que vir todo o processo tramitou, vai fazer o cumprimento da sentença, tem que habilitar esse crédito lá na vara da falência ou recuperação, né, de empresas. Então, tem uma hierarquia lá para tu receber o teu crédito. Quem recebe primeiro lá? Os trabalhadores, depois vem lá o crédito tal e o teu fica lá embaixo. Então, isso leva-se anos e tem gente que não consegue nem receber. Vocês estão fazendo audiência pelo Google Meet, assim, com o juiz, com o promotor de justiça? Sim. Como é que está se falando em
na escola ser uma escola diferente, né? As pessoas estão estudando em casa. E a justiça ela está preparada, entrando nessa era? Então, Robson, na minha visão, né, que sou advogado criminalista, né, entre outras áreas também, né, a gente tem especialista em algumas áreas, né, para alguns processos é muito melhor, né, essa audiência virtual. Por exemplo? Vai fazer uma audiência de instrução e julgamento no processo civil. Né, civil, o que é isso? Instrução e julgamento? Instrução é onde tu pode ter a colheita das testemunhas, o interrogatório do réu, né, onde é o momento que é o saneador do processo, onde o juiz tira as dúvidas dele, o próprio advogado esclarece, né, com o depoimento de uma testemunha quais são as situações, os fatos, tu possibilita de tu mostrar um documento. Então, certo. Assim, causas simples, né, tinha que ir lá no fórum, a pessoa tinha que se deslocar até lá, fazer audiência, uma pauta cheia, lotada, esperar. Hoje tu consegue fazer do escritório, né, um processo consensual. Né? O juiz aqui em Orleans. O juiz aqui em Orleans, o cliente teu contigo no escritório, ou em casa, ele pode estar com o celular dele. Tá? Hoje, advogado em Lauro Miller, o outro advogado em Criciúma. O advogado pode estar lá nos Estados Unidos, ele vai acessar de lá. A testemunha pode acessar de qualquer lugar. Esse contato, vamos dizer assim, a justiça ela não é uma coisa... Me parece que a justiça é uma ciência humana, né? Sim. Que precisa do contato, assim, então, se vê se a pessoa está mentindo, sim, olhar... É isso que eu digo. Daí nos processos cíveis, né, como outros processos, uma audiência dessa de instrução e julgamento é bom. Agora no processo crime, né, que demanda também essa seriedade, tu queres falar, né? De emoção, a emoção... Até porque, né, a gente na segunda instância ou algum outro recurso agravo, a gente tem a possibilidade de fazer uma sustentação oral, né? Imagina um tribunal do júri virtual, né? Aquele tribunal que vai lá o advogado e o promotor ficam lá 2, 3 horas relatando o crime, expondo as suas convicções ali para convencer o júri, for online, né? É difícil o júri pensar. Então, tem alguns casos, né, no crime, por exemplo, de audiência de instrução e julgamento, que na minha visão deveria se manter a presencial. Tá? Mas é uma opção também, tá? Porque o advogado ele pode pleitear que seja presencial. Ele pode dizer, não, o meu réu não... que seja presencial. Porque também tem questões que os clientes não têm a tecnologia, né? Não tem um celular bom. A testemunha não tem um celular bom, quando é muita testemunha, internet, porque tu imagina, tem 7 testemunhas, tem que estar conectando uma hora, tem que estar fechando a sala, abrindo a sala, um entrando, o outro saindo, então quando tem muitas testemunhas demora mais a audiência, porque tem que estar entrando, saindo, cai a conexão, escuta lá, vai lá no lugar, não escuta. A gente pegou, no início mesmo da pandemia, a gente pegou fórum sem estrutura nenhuma, câmera assim no alto, a pessoa aqui embaixo não dava nem para ver o gesticular da boca da testemunha. Então, ela avançou muito. Gostei muito, essa pandemia, eu acredito que avançou muita coisa. Por exemplo, uma simples audiência, tem que tirar o preso lá do presídio, botar dentro de um camburão, transportar, olha a economia que foi feita. Envolvendo policial, segurança comida, segurança, levar no fórum. Isso nós estamos falando de Orleans, de Criciúma. Mas diz que uma estrutura para levar o Fernandinho Beiramar do Mato Grosso para São Paulo, para fazer uma audiência no fórum, uma né? audiência envolvia, era uma coisa assim, era um absurdo. Sim, dizer, hoje... economizou muito. Isso aí foi muito importante. É o futuro. É o futuro, sim. Mas, assim, a pandemia já deixou esse legado aí. Hoje a citação pode ser pelo WhatsApp. Coisa que tinha que... Hoje muita gente não conseguia citar porque não achava o réu, o endereço do réu. Hoje tu cita pelo WhatsApp. Se tiver redes sociais, já vai citado por ali. Quem não tem rede social? Muito melhor, a gente não tá com problema de citação. E a carreira de modelo, já falou? Ainda não. Vanderlei Zanelato. Zanelato trabalha comigo no escritório lá, parceirão, nossa. Casimiro Ascari, boa noite. A Núcia Croceta não falou dos comentários. Realmente, a internet vai jogando aqui, são dezenas de comentários que chegam e a gente vai o próprio computador é quem vai mandando para cá. Que história é essa de
de carreira de modelo, saísse de Lauro Miller, saísse de Criciúma, fosse morar em Lauro Miller de volta. Lauro Miller. Lá nessa carreira, Nessa transição, curta carreira. Depois do futebol. Do futebol. Larguei do futebol. Sempre, né, sempre me cuidei, sempre gostei de, né, andar com o cabelinho certinho, tal. E surgiu aqui na região, inclusive foi aqui em Orleans, um concurso chamado Top Model Brasil. Era um concurso que tu era exposto assim às maiores agências do mundo, né, num evento. Então tinha algumas seletivas, né? E eu vim participar aqui em Orleans. Ainda foi aqui no Real Nobre dessa seletiva, não recordo, foi em 2005. Acho que foi em 2005 mesmo. E fui selecionado para participar de um evento em Florianópolis, inclusive aconteceu lá no Majestic. Então, a minha mãe foi junto, né, era menor naquela época, para ser mostrado lá. Que idade? 15, 14, 15, Quantos 14. tinha lá no Majestic? Tinha gente de Santa Catarina inteiro lá. E homens e mulheres. Homem e mulher. Como é que você se apresentava lá? Então, tinha as fotos, né, nesse intermédio de ser selecionado e tal, né, também tu desembolsava um valor, né, para estar automaticamente sendo exposto, claro. Né, não era um concurso de primeiro e segundo lugar, né, era um concurso de Miss, né, era é o Top Model Brasil, não sei explicar o nome. E aí a gente batia algumas fotos, colocava as roupas lá e era mostrado para esses managers, né, que a gente chamava, que eram os bookers também naquela época das empresas. Nessa aí, né, eu fui selecionado por 3 empresas, tá? Era BRM, que era da Itália, era 40 Graus do Rio de Janeiro e HMLT, uma coisa assim, que é essa que eu pretendi trabalhar, né, que era mais perto aqui de um booker chamado Amilcar Demeu, que foi coreógrafo da Xuxa, era o chefe lá da direção do programa da Xuxa e depois abriu uma agência. Dessas 3, né, eu achei melhor ir com essa que era em Curitiba, tá? Então, fui selecionado para estar modelando lá. Então, tinha as fotos, né, era modelo mais de passarela, passarela, fizemos eventos para Ford, para várias empresas. Foi para onde? Foi. Olha, São Paulo, Rio de Janeiro, Tu ia e voltava? Ia e voltava. Fiquei alguns períodos lá também no Rio de Janeiro, né? Chegasse a morar lá? Sim, fiquei vários períodos lá. Como é que é esse mundo? Como é que é esse mundo? Visse artista de televisão? Vi, sim. Conheci a Raica de Oliveira, na época eu namorava com o Ronaldinho Gaúcho, Isabelle Fontana, Isabelle Florentino. Todos os atores globais estavam nesse meio. Depois que tu vira, tu encontra eles nos eventos, tu conversa com eles, toma café com eles. A maioria são gente boa. São gente boa? São gente boa. Tem uns que são malucos, né? Bem malucos. Mas nesse mundo de modelo, né? Tem gente de toda a idade, né? Eu entrevistei uma vez aqui, como é que era o nome dele? Cabelo grandão. Não sei se entrevistei aqui ou numa outra rádio. Ele disse que ele era da televisão. Não vamos citar nome, nem a televisão que trabalhava. Diz que o que se fuma, o que se cheira e o que se bebe atrás da câmera é uma coisa assim que não dá de entender. Chegasse a ver esse mundo? Sim, a gente, como eu disse, existe, né? Claro que naquela época eu era menor de idade, não se tinha assim, naquela época também não era assim escancarado como hoje né? Que hoje está muito mais fácil o acesso a coisas ilícitas, né? Mas tinha muito assédio naquela época, né? Assédio dos próprios modelos mais velhos, das modelos, né? Assédio dos bookers, né? Então era um mundo complicado, né? A gente viu que não é assim. Então era um negócio. Sim, porque tu estás ali como um produto. Tu é um produto. É diferente de ser um ator, um escritor, né? Uma coisa assim, porque ali tu estás para ser um produto. Tu vai ali, tu tem que estar naquele estilo magro,
deixar de comer, deixar de fazer isso, fazer aquilo, então era uma restrição. História assim do pessoal passar fome, Sim, daquelas sim. que estão na passarela, que dá pena da fome que elas passam. Sim, sim. Mulher é mais complicado que o homem, né? Muito mais exigido. Mais exigido, é. Mais exigido. Então era um mundo que foi há pouco tempo, não, né? Aí, por que saiu, né? Essa é outra história. Ganha dinheiro? Olha, eu não cheguei a ganhar rios de dinheiro, né? Tanto porque, né, todo o período de adaptação lá, tu trabalha pra ficar nos lugares lá. Tu, na casa, porque tem a casa, né? Tem a casa, tem a questão de comida e tal. Ele sempre falava, é bom ir pra São Paulo, Rio de Janeiro e se bancar, porque senão tu não ganha. Se tu lá para tu fechar um contrato e até a tua carreira deslanchar lá, é muitos anos, né? Por isso que muita gente corre de ser modelo para ser ator, fazer um curso de teatro, sai daquele ramo ali. Tem, né? Como talvez a primeira, mas assim, até deslanchar. Demora. Para ganhar dinheiro com isso aí um outro. Demora. Ainda mais assim, né? Estando, por exemplo, eu lá naquela situação, fora da minha cidade, longe dos meus pais, dependente totalmente do que a agência ia te determinar a fazer, né? E o que acontece? Por incrível que pareça, né, nós ia fechar um contrato de 10 anos com essa agência, né? Tava tudo se encaminhando para isso. E o dono da agência, ele contraiu uma doença e pouco período faleceu, assim, dentro de pouco tempo tivesse que voltar. Tive que voltar. Daí voltamos, né, como vários amigos aí da região também que estavam lá modelando. E daí me desencantei disso, Robson. Acho que as coisas acontecem não por acaso nesse sentido, né? E aí voltei pra cá, mas não parei com esse negócio de modelo, né? Fui mais pro teatro, voltei a parte teatral. Deixa eu só encerrar o programa aqui, agradecer a todos que estiveram conosco aí na 92.9, conversei aqui com o Dr. Alan Jung Crocetta. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora na 92.9 FM Guarujá, gratidão, amanhã tem mais café, nós estamos juntos aqui. E nós continuamos, quem está na rede social, deixa eu dizer para vocês que nós estamos aqui, isso aqui é um Johnny Walker Red Label, é o melhor uísque que existe no mundo, tem nada igual. Tem o Red, que é vermelho, Green, verde, Black, que é preto, e o Blue, que é o azul, né? Isso. Cheio de escalas. O pessoal que bebe uísque diz o seguinte, todos são bons, esses outros são para quem aprecia o uísque, para beber, isso aqui é o que tem de melhor. Bar do Diego. Bar do Diego. Fica aqui no Rio Belo, que gentilmente ofereceu aqui para o Alan. Walter Orben, boa noite, parabéns pela entrevista, abraço a vocês, em especial ao Alan. Walter, tu estivesse na política também, né? Tive na política. A Ruana, um abraço, minha querida. Período bom. Da avó hoje, né? Estamos todo mundo chorando. Um abraço, minha filhada querida. Vamos dar um pulo lá na frente e a gente volta aqui atrás. Como é que tu entra na política? Antes vamos falar do teatro. Fizeste teatro? Fiz teatro aqui em Criciúma. Daí fiquei mais pra cá. Daí eu não saí mais pra... Tivesse noção de teatro lá no Rio? Lá Não. Só workshops que tinha. Fizemos workshops lá com o pessoal do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o pessoal da Malhação, né? Mas teatro, não. Teatro daí foi quando eu voltei. Era mais TV lá. Certo. Mais TV. Então aqui em Criciúma era uma época que estava bem legal, a Associação Cultural ali, da Casa da Cultura aqui em Criciúma. Tinha os diretores daquela época, eram muito bons. E tinha aula toda semana. Toda semana eu pegava o carro ou o ônibus e ia para Criciúma. Tudo isso com 16 anos, né? E já com essa bagagem aí, ter rodado tudo quanto é lugar. E ali então a gente participou de várias peças ali no Teatro Eliane Angeloni, fez vários workshops com o pessoal da França, o teatro, que era o Teatro Hare Krishna, várias noções assim de cultura que a gente foi expressão, né, de se portar na frente das câmeras, se portar na frente de um teatro.
foi muito bom aquilo para mim, assim, na questão de aprender a Imagina. linguagem, persuasão, oratória, né, homilética, é muito bom. Se saber lidar com o público é uma das... Bom, o teatro é a primeira das artes, né? Sim. O teatro vai até hoje, vem lá da Grécia Antiga. Como é que é o cumprimento? O que eles desejam antes de entrar no palco? Ah, eles falam várias coisas, né? Eles falam atrás da merda, que chama atrás da Muita merda para muita você. merda. Explica. Atrás das cortinas, né? A coxia, né? Da coxia. Mas eu vi nesses dias no programa do Faustão, alguém estava lá no palco dizendo que, não, dança dos famosos, alguém estava no teatro e quem estava lá desejou muita merda para você. Quem estava do meu lado disse, eu tô louco, o que estão falando? Perderam o respeito, a compostura. Não, que o teatro ele nasce na Grécia e ele era contra os políticos. Os políticos literalmente pagavam as pessoas para jogar cocô lá em quem fazia o teatro. E quanto melhor fosse a peça, quanto mais a expressão deles comovesse o público, mais gente ia no teatro, né? E mais acontecia isso, e até hoje então virou essa curiosidade que pra gente é uma loucura, mas o teatro... O que tu aprendeu no teatro que tu carrega pra vida? Olha, no teatro, né, Robson, a gente ali é ao vivo e a cores, né? Não tem como tu emendar um negócio, tu pode emendar alguma coisa ali, mas uma sincronia, né? Então, tu tem que se preparar bem, tu tem que estar preparado para, né, levar a mensagem, a tua expressão corporal, a tua expressão facial, a mensagem que tu queres transmitir para o público. E isso não é uma coisa, a não ser que seja um monólogo, tem que estar em equipe. Tá? Tem que estar preparado. A hora que abre as cortinas, ali não tem mais volta, né? Tu vai estar falando, tu vai estar sendo um porta-voz para um público. E toda vez é diferente, nada é igual, né? Não é a mesma coisa que tu tem o mesmo atendimento ali, são públicos diferentes, tem pessoas novas, velhas, então a tua alma ali está, né, exposição, né, para o público. É muito legal. A peça que apresentasse, assim, tinha mulher junto? Tinha várias mulheres, tinha mais mulheres do que homens, né? As peças que nós apresentávamos normalmente era nós mesmos que escrevia, né? A gente tinha, além de ser ator lá, a gente também escrevia, criava personagens, era uma coisa muito gostosa, né? Tenho amigos até hoje, né, que a gente conversa, pô, aquele tempo era bom. Beijava na boca? Não tinha muitas cenas de beijo Erotismo. na boca. Não, de erotismo não. Não que eu me recorde. Mas no Rio de Janeiro fosse no teatro, então, lá? Sim, a gente... Bom, eu visitei vários lugares Até lá. porque mantinha contato Sim, com o pessoal? Sim. Ou Muita coisa que eu não me lembro, porque eu acho que até porque eu era mais novo, assim, certo. tá? Eu não me lembro de muitas coisas lá no Rio de Janeiro, porque foi até o lugar mais breve que eu passei, né? Mas aqui em Curitiba, em Maringá, nós rodávamos aí por tudo, né? E naquela época era bastante carro, também não era muito de avião para lá e para cá. Era uma época bem Tinha bem a peça Ó Calcutá lá, que teve em toda a região aqui, nós chegamos a assistir lá no Rio, não? Todo mundo pelado. Não. 30 ator pelado em cima. Não. Era uma espécie de... Bom, nisso aí tu volta para Lauro Miller de novo. Isso, daí fiquei por aqui, aí depois... Quando é que surge para mim? Tu escreve também? Sim, escrevo. Sempre gostei de escrever, desde criança. Escrevo, Para ser pintar. museólogo, não tem nada a ver com um advogado. Não, eu sempre... Se bem que o advogado Sim. a hermenêutica e a... Sim, a gente... O corpo fala, né? Sim, o corpo fala. Depois voltei, né? Eu fiz técnico de segurança do trabalho, a primeira vez que abri aqui na SAT, me formei, trabalhei acho 4 anos aqui na Carbonífera Catarinense, aqui em Lauro Miller, no almoxarifado, depois ali na parte de técnico, pequeno período. Trabalhasse na trabalhei Carbonífera? na superfície.
Na superfície. Na superfície. Mas o pessoal que saía lá de baixo passava por ti ali, então. Passava, tinha que pegar a peça, tinha que passar. É verdade que a pessoa que sai de lá, falando assim, dentro da mina, é preto igual o teu paletosão? Não, depende do lugar que trabalha, né? Lá embaixo, o mineiro mesmo. Tem várias frentes. Tem a frente de serviço, né? Que daí tem aquele pessoal que está mais exposto à poeira. E tem várias pessoas trabalhando até a boca da mina aqui na rua. Né? Aí quanto mais um lugar mais limpo, por exemplo, o cara que entra lá fica vendo as câmeras, lá não suja muito. Mas tem várias câmeras dentro da mina hoje? Tem as câmeras, né? Porque às vezes vem porque a mina para tirar o carvão através de umas correias transportadoras. Não é mais igual os não antigos tem que carrinho, vem aqui não. lá, carrinho e picareta. Não. Marreta quebrando máquina, pedra. Não, a máquina com uma concha, né? Depois que detona, a primeira coisa, eles furam, né? Colocam explosivo, detonam, aí limpam com as conchas, com as carregadeiras, né? Tem LHD, um monte de máquina diferente, jogam dentro de uma correia transportadora que leva para a rua. Só que às vezes a pedra é grande e para a correia não pesar, tem um britador, né? Os cabeçotes tem os britadores, então tem que cair a pedra ali e quebrar, só que às vezes tranca aquela pedra. Então os caras ficam olhando se as correias estão trabalhando, senão patina tudo e a mina para. Mas então a mineração de hoje não tem nada a ver com aquela imagem do mineiro entrando de cueca dentro da mina, um par Alguns de equipamentos são parecidos, né? Que é as perfuratrizes de frente, as perfuratrizes de teto. Hoje a tecnologia está avançando para que se elimine explosivos, né? Porque essas máquinas são com explosivos. Agora tem mineradores, né? Minerador contínuo, que chama o nome, que já tiram a pedra lá sem detonar. Mas às vezes tem falhas, né? Que eles chamam que é a parte de rocha. Porque o carvão ele é... Tu entrasse lá embaixo? Já, fui várias vezes lá na frente. Já, várias vezes. Tanto como técnico de segurança, né? Que aí a gente rodava aqui as minerações da região, né? Como a Coperminas lá, que é bem diferente dessas minerações aqui em Lauro Miller, que lá é um fosso, é um elevador. Aqui tu vai entrando a pé. Aquele buraco lá dentro. Um buraco lá dentro. Esse meu irmão já fez de tudo nessa vida, mas agora está na profissão certa. A Núcia está te falando. O Manuel Ascari, muito boa noite, muito boa a entrevista, cada dia melhor. Não dá para perder o café. Forte abraço, Mané Ascari, lá de Braço do Norte. Legal. Sai de lá, daí depois tu vem para Orleans, casa nesse tempo? Eu casei entre 2008 e 2009, né? Hoje estou divorciado, né? Eu casei um pequeno período, tenho uma filha, né? Hoje tem 10 anos. Quando é que tu sonha entrar para o direito? Eu acho que foi depois do meu divórcio, né? Não, depois do divórcio não. Deixa eu ver, deixa eu contar aqui. Depois que eu saí da mina, 2011. Sonhava em ser um advogado? Sonhava em ajudar pessoas. Alguma coisa que eu pudesse ajudar as pessoas. Alguma coisa que eu pudesse ter uma voz para ajudar as pessoas. E aí eu pensei como é no que direito. o advogado ajuda, mas tem muita gente que excomunga, né? A justiça Sim. Hoje, né, para mim, não tem hora para trabalhar, Robson. A gente sabe que procurou advogado é problema. Porque tudo é direito. Né? Tudo é direito. Tu ligou a luz, tu tá fechando um contrato. O contrato é direito. Hoje tu é regrado por um monte de leis. Né? Então, tudo é direito na nossa vida. Comprou, fechasse um contrato. Deu dinheiro, te deu uma mercadoria. Se essa mercadoria aqui é falsa, ali tem um direito. O direito foi violado. Então, tudo na nossa vida é direito. Então, eu me adaptei, né? Me adaptei a essa situação de pensar em ajudar no direito, porque hoje a profissão, independente de qualquer coisa, ela é respeitada. Né? Ela é respeitada, porque toda hora a sociedade está se conflitando. Desculpa, mas assim, eles estão excomungando o Supremo Tribunal Federal. Sim. Pegar aí assim, ó. Sim. É lógico que existe um mundo polarizado, aí, com uma questão política, mas eu conversando com um amigo meu fora daqui, ele disse, não, sempre foi polarizado. Há gente que pensa que é de agora, mas sempre foi esquerda e direita, trabalhadores, e o caso da Revolução Francesa, sempre foi dois polos.
mas as críticas, talvez, agora, por existir uma comunicação instantânea através Sim. desse novo, dessa pós-modernidade, nós temos, aí todo mundo vai lá dar opinião. Tu não acha assim que o direito ele está num momento de um desafio, de um desafio extremo? Eu estava falando da profissão de advogado, né, que é diferente da justiça ali que nós estamos falando, né, de juízes, né? Mas não é a mesma coisa? Não é. Acho que são áreas diferentes, né? Acho que a atuação é diferente, porque hoje o juiz é o árbitro, né? Ele é o árbitro. De um lado está o advogado, do outro lado pode estar outro advogado, de um lado pode estar o advogado, do outro lado pode estar o promotor. Então são coisas diferentes, são caminhos diferentes, apesar de fazer parte da justiça, né? Do poder, né? Então, judiciário. Só que a justiça é o quê? a justiça nós temos 3 pilares, né? Legislativo, executivo e judiciário, né? Tem que ser poderes harmônicos. O problema disso, Robson, é que nós temos um país... Harmonia. Uma harmonia. Então, assim, mas o que acontece? Está falando do STF, na minha opinião. O negócio é que a gente tem o executivo, que pode criar leis para ser votadas, né? Sim. Os próprios deputados podem criar as leis, né? Os senadores também podem criar as leis. Porém, quem interpreta as leis é o legislador. Aí esse é o problema. Porque o STF, né, que é o órgão, né, maior da nossa Corte Superior dentro do Brasil, ele pode dar uma interpretação para um caso hoje assim, amanhã assado, daqui 10 anos muda o entendimento. Então essa instabilidade, mas essa instabilidade jurídica, né, que trazem problemas, né, uma série de consequências, né? Por exemplo, né, não entrando, né, no mérito em si de uma pessoa só. Por exemplo, até antes tu podia recorrer até a terceira instância e liberdade, né? 2016, Teori Zavascki, relator, mudou lá que na segunda instância tu já poderia, se tivesse, né, um acórdão de um órgão colegiado, tu já poderia ser, né, preso lá, responder o processo preso. E agora, né, poucos anos atrás, agora, novo entendimento de que, né, não pode ser violada a Constituição, que tu pode recorrer à liberdade até que se transite em julgado. Então essa é a instabilidade. Então a gente acompanha toda hora essa mudança. Então isso traz uma certa revolta para as pessoas. E como tu disse, essa mensagem instantânea de hoje, tu vê o que o ministro fala, vai lá, pega uma frasezinha do ministro, já faz uma matéria. Hoje o WhatsApp, né? Antigamente tu esperava uma matéria num site. Hoje o WhatsApp é o mais rápido, quando a pessoa acontece um fato, ela está ali filmando o fato. Nós dois trabalhamos em jornal semanal, eu trabalhei 20 anos. Não tem mais isso, né? Se esperava sexta-feira para saber o que ia ser a notícia. Então, assim, por ter ideias divergentes, porque tu imagina, um ministro pensa de um jeito, o outro pensa de um outro jeito, o outro pensa de outro jeito, o outro tem ligação política, o outro não tem. E assim vai. Então essa... Que sempre, são 11, né? É isso. Só... Sempre vai dar 6-5. E isso é democracia? Para mim, se for assim, e é assim, democracia é a maioria. Uhum. Quer dizer, se interpretou de um jeito, todos aqueles outros estavam errados, então... Pois é. Esse é o problema. Então, assim, um ministro decidindo, porque tem a figura do relator, né? Muita coisa certo. barra no relator. Então, assim, aquela... Como é que é isso? Tá, caiu uma questão lá em cima... É porque normalmente todas as questões lá pode ter uma relatoria, né? Que às vezes tem uma tutela, né? Tem que receber... O que é a tutela? A tutela é para ver se recebe ou não aquele processo. Pode ser uma liminar antecipada. E eles podem não receber? Pode ser, por exemplo, um recurso que é interposto lá intempestivamente, fora do prazo. Né? O próprio relator já manda arquivar, não conhece do recurso, né? Não conhece da matéria. Ou matéria que já foi discutida, vai lá para uma rediscussão, ele já breca ali. Quando o doutor diz que cabe à justiça interpretar as leis, mas nós estamos vivendo um país aí que o Supremo está legislando. Sim, exatamente. Quando muda uma interpretação, nem quando muda, vamos pegar o caso aí da
da prisão do Lula. Eu lia bastante aquilo lá. Foi isso que eu estava falando antes, né? Sobre essa prisão em segunda instância, né? E em terceira instância. Eles falam isso no domínio do fato, que é uma interpretação diferente É que a Constituição diz que só pode, né, ser recolhido no sistema prisional após, né, esgotado todas as instâncias, o trânsito em julgado. Então essa era a interpretação. Só que no habeas corpus, lá em 2016, com a relatoria do Teori Zavascki, aquele que morreu lá no acidente de avião, a interpretação mudou, dizendo que, né, uma decisão de colegiado, que não é jamais emitida por um juiz singular de primeiro grau, no caso a segunda instância, por desembargadores, já tinha força de levar a pessoa ao cárcere. Então, se a pessoa ia para um recurso de apelação, estava respondendo liberdade, lá solta, e fosse confirmada uma sentença lá, ou virasse para um acórdão, né, condenatório, aquela pessoa já era recolhida automaticamente no sistema prisional. E isso, gente do Brasil inteiro passou a ser preso. Quem estava recorrendo em liberdade, né? E lá na segunda instância, ou no TRF4, ou no Tribunal de Justiça daquele estado, ia para a prisão. Então esse era o entendimento. Aí depois teve um novo julgamento, nesse caso foi do Lula ali, né? Foi para o STF, lá mudou-se o entendimento de novo, que somente após esgotada todas as instâncias, no caso seriam as 3, ou o trânsito em julgado, né, do processo. É essa a instabilidade que a gente chama, né? O papel do advogado é o quê? Eu lembro que a gente, quando era pequeno, a gente olhava aquele advogado que gritava e dava soco na mesa, né, que fazia aquele esparramo. Via isso na novela, né? Com a hermenêutica do discurso assim diferenciada, com a complexidade aí no vernáculo. Hoje a gente vê assim que o advogado, às vezes um advogado sumido, desaparecido, que vivia lá no escritório, quietinho, e diz, aquele lá é um grande advogado. Como é que é a vida de advogado? O doutor se forma, era aquilo que sonhava, consegue ajudar os outros? Como é que é o dia a dia? Sim, Robson. Claro que depende da área que tu milita, né? Tu vai ter um tipo de cliente. Né? Milita na área criminal, milita na área da família, milita na área previdenciária, trabalhista, empresarial, tributária. Tu vai ter perfis de clientes diferentes. Né? Às vezes tu é um advogado que milita em várias áreas, né? Tem várias áreas de atuação. Então são pessoas que vão te procurar que às vezes estão com aquele tipo de problema. Tu como advogado, Robson, tu começa já advogando para a família, né? Porque o primeiro que tu vai advogar é a família, né? A família pergunta tudo para ti. Mas não pode cobrar. Então assim, tu é o primeiro, por exemplo, não tem nenhum advogado na família, tu já vai ser referência ali, tá? Você tem um bom relacionamento com a família, claro, né? Tu já vai ser referência na roda dos teus amigos. Hoje meus amigos tudo me perguntando. Então, todas essas amizades que eu construí, os lugares que eu trabalhei, né, tudo que eu fiz na minha vida, hoje, nossa, eu sinto muito prazer de ter plantado aquelas amizades assim, né, inocentemente, claro, não pensando no futuro, mas que hoje o pessoal nos procuram, né, tem confiança, sabe quem eu sou, e aí a gente troca ideia, às vezes, Robson, a gente não está ali só para cuidar de processo, às vezes a pessoa vem perguntar uma decisão do que ele fazer, que ele faz isso e aquilo, pronto, morreu, quanto é que foi? Não foi nada, é uma coisa que é como se fosse quase um conselho, assim, de graça. O doutor, às vezes vem algum médico aqui, eles dizem assim que a internet mudou o mundo para melhor. Mas essa pós-modernidade, ela fez com que qualquer pessoa do mundo falasse sobre determinado assunto e com convicção e sabendo. Por exemplo, vai no médico hoje, tu sabe que tens uma dor na perna, que pode ser determinada coisa, tu vai aprofunda um pouco mais, tu vai saber o que tem,
E até o remédio que deve ser tomado. O médico ele passa a ser um orientador. Assim. No direito também as pessoas já chegam dizendo: meu problema é esse, tem essa saída aqui. Sim, tem uns que vão até em 2, 3 advogados para chegar naquele ali, já chega com várias ideias. Já. Mas isso acontece muito, né? A gente recebe, né? Só que a gente tem que ter uma relação de confiança. Né? O cliente ele tem que confiar em ti, primeiramente. Né? Se ele pega e começa assim, meu fulano de tal falou, e tu tá com aquele processo, tu estás ali cuidando, é tu que estás guardando aquilo com a tua vida. Né? Porque, por exemplo, eu não posso perder um prazo de um cliente. Né? Às vezes é um prazo que um cliente está preso, o cliente está lá recluso, o cliente, né? Porque está se perguntando qual é o papel do advogado. Nós temos que aplicar o direito nas leis vigentes que tem hoje no país para defender os interesses do cliente. Né? Então, a gente pugna pelo devido processo legal. Claro, tu pode usar argumentações, N argumentações, o cliente lá, às vezes, realmente, de fato, é o réu, tal, mas houve uma nulidade do processo. Tu vai pugnar pela nulidade do processo. O processo vai voltar ao zero, teu cliente, né? Às vezes pode estar em liberdade, mesmo cometendo um crime. Por quê? Porque foi violado um direito dele. Então, o direito tem isso, tá? Com relação ali o que a gente estava falando, né, dessa questão da confiança, o cliente ele tem que confiar no teu trabalho. Então essa é a responsabilidade que eu chamo para mim, porque talvez a pessoa deixe de, né, exercer um direito porque o advogado demorou para entrar com o processo, não respeitou os prazos, né, não levou, né, porque além de pensar do teu lado, tem que pensar também no que o outro lado vai fazer. É um jogo, né? É um jogo, é quase um jogo de xadrez, né? Tu move a peça aqui, se tu abrir aqui, lá na frente pode se complicar. Então tudo isso o advogado tem que pensar. O advogado hoje, ele é um técnico de computação, ele é um psicólogo, é um psiquiatra, ele é um assistente social, ele é um advogado, ele é tudo para a pessoa. E tu tem que ter uma noção geral de tudo da vida da pessoa. Sobre o que eu estava falando ali, da questão de confiança, eu entendo que, eu não sei quem me falou, da área do direito, disse assim: olha, para ti e para Criciúma tem várias estradas. Eu gosto de ir aqui pelo Siderópolis, porque é uma estrada calma, tranquila, a paisagem é bonita. Não tem lombada. Não tem lombada. Nós vamos com uma tranquilidade, vamos conversando, não tem perigo. Tenho certeza que ali eu nunca vou sofrer um acidente. Tem quem gosta de ir aqui pela estrada de Orleans, vai por aqui. É uma estrada que é um pouco mais rápida, só que pode sofrer um acidente. Compensa o risco? Para mim não compensa. E tem outros que gostam de ir lá por Tubarão, que para conhecer um outro tipo, vai passar no comércio, aproveita, passa no mercado, compra alguma coisa que não tem no mercado daqui, que não está errado para ele ir lá que tem essa necessidade. Quem é que está certo dos três? Quer dizer, o cliente vai entender que o caminho que eles escolheram juntos vai ser o melhor. Vai ser essa analogia para mim foi perfeita. Tem algum caso assim que o doutor conta na história que foi lá e disse assim: Maia, conseguimos isso, que não pela satisfação financeira, mas assim pela satisfação pessoal, aquela que o doutor disse: eu quero ajudar alguém. Sei lá, alguém saindo da prisão, ou recebendo um alimento. Sim. Normalmente aparecem alguns casos para nós lá no escritório que a gente não atuou no processo lá, em andamento, está lá no cumprimento da pena. Né? Quando transita em julgado, né, o processo, os recursos, né, e aquele réu foi apenado, ele tem que ir para o presídio para ser recolhido, né, dependendo do regime que ele vai ser preso. Né? Tem um regime fechado, semiaberto e o regime aberto. Né? O aberto ele pode estar em casa, né, com algumas restrições, algumas cautelares. Aberto, semiaberto. Aberto em casa. O aberto está livre, está em casa, mas está cumprindo ali, tem que se apresentar no fórum. Algumas exigências são exigidas ali para algumas cautelares, não pode ser da comarca, aquela coisa, não pode ir no bar à noite, frequentar, não sei o quê.
Depois temos o semiaberto, né, que dá a possibilidade do apenado trabalhar durante o dia fora, né, do presídio e ser recolhido à noite. E tem o regime fechado, que é totalmente recluso lá dentro. Aqui em Criciúma tem essas três? Tem. Criciúma tem 2 presídios, né? Tem o Santa Augusta, que é o presídio regional, e tem a Penitenciária Sul, né? Que tem ali o cárcere. Ocorre, o Robson, que agora na pandemia, né, o presídio, quem está preso, está totalmente preso. Então, por exemplo, quem está no semiaberto, ele está como se fosse no fechado, porque não pode estar tendo um ingresso e o egresso do preso para trabalhar. Então, quem está no semiaberto está no fechado. Nisso, nós tivemos um cliente que ele tinha cometido 2 crimes leves, né, que não tinha grave ameaça nem violência, né, um crime de furto, né, há muitos anos atrás. E esse processo foi se estendendo, e ele levou uma pena bem pequena. Ele levou uma pena de 2 anos, né, que é muito pouco no processo penal, tem penas muito maiores. Só que quando transitou em julgado a sentença dele, mudou o seu entendimento que ele tinha 2 crimes e ele tinha que cumprir no fechado. E isso estava errado, porque a pena era muito baixa, né? Por exemplo, pena menor que 4 anos tu cumpre no aberto, pena de 4 a 8 tu cumpre no semiaberto e 4 anos acima de 8 anos no fechado. Então ele tinha uma pena para estar no aberto, tá? Claro que tem a questão da reincidência, tem outros quesitos ali que deixa a pessoa no fechado. E ele nos procurou, ele soube que estava o mandado em aberto dele lá. Ele nos procurou e a gente estudou lá o caso dele. O caso dele era para ele começar não no fechado, no semiaberto. Todas as 2 penas. Então a gente fez um habeas corpus lá no STJ, em Brasília, para que ele viesse cumprir a pena, né, levando em consideração o crime, né, de menor potencial, que ele já estava trabalhando com família, ressocializado, já estava inserido, né, na sociedade, já tinha muitos anos daquele crime ali, só que só agora que ele transitou em julgado a pena dele. E aí ele foi preso, né, ficou lá no presídio em Tubarão, e esse recurso lá pendente. Só que quando foi julgado lá, a gente conseguiu julgar o habeas corpus, que ele começou essa pena, todas as 2 penas teriam que ser no semiaberto. Com o tempo que ele teve lá no presídio preso, ele progrediu para o aberto. Então, quando saiu a decisão lá do habeas corpus, na hora nós ligamos lá e levamos a mulher dele, levei a mulher dele daqui no meu carro, buscamos lá, até filmei a cena, coisa mais linda lá. Daí todo mundo a gente mudou totalmente o final da história, porque ele foi condenado ali, né, a prisão, o regime de prisão, de cumprimento de pena dele estava errado. E a justiça mudou, lá em Brasília. Então, assim, um rapaz bom, né, os próprios policiais que prenderam ele lá, falaram, o que aconteceu e tal, porque ele já tinha saído daquela vida criminosa. Então tem a possibilidade da ressocialização, mas nós temos que ver o advogado o devido processo legal. Então foi muito interessante isso. As pessoas mudam? Tem gente que muda. Às vezes precisa apanhar bastante na vida, às vezes não precisa, às vezes um fato, né, que aconteceu ali, a pessoa muda. O sistema penal é justo? O sistema penal é justo? Hoje a pena do Brasil, né, qual é a pena que todo mundo quer? Que o preso vá lá e apanhe, que não coma nada, passe fome, leve chibatada, que o preso lá... Eu tinha programado para nós falar aqui do Lázaro, eu não tenho mais tempo, rapaz, nem falamos do livro, faltou... Não falamos da política. Volta uma outra vez aqui, voltamos da política, foi vereador, coisa. Participou da política, tem tanta história aqui que nós estamos aqui há 1h40 minutos conversando e parece que começamos agora. Começamos agora, tem muita coisa, Robson. Tem sorteio já, tem aqui, olha só. Agostinho Salvalage, da Furnia. Agostinho, muito obrigado por estar aqui. Você que não ganhou hoje, amanhã tem mais brinde por aqui, tem mais café. Participa conosco. Sempre ao meio-dia eu apresento o programa Cidade e Campo também, com uma boa entrevista, conversando, falando aí mais com o pessoal do agro, da cidade e do campo. Alan, foi uma satisfação muito especial conversar contigo, gostei demais. Vejo com satisfação, nós trabalhamos juntos aí bastante tempo, eu na época era da comunicação da prefeitura,
Você ia lá vender jornal, falar de rádio, conversamos muito. Sempre queria te entrevistar e a nossa diretora pediu que conversasse contigo. Foi uma satisfação muito especial. Gratidão, meu amigo. Obrigado, Robson, né? Obrigado a Taene, diretora, né? Ulisses, aí, nossos amigos. Eu sempre digo que quando se há um papo aberto, né? E que a gente tá entre amigos assim, a conversa é muito melhor, né? E hoje me senti muito aqui à vontade, né? Para estar falando sobre um pouquinho da nossa vida, né? Acredito que possa, né, inspirar ou edificar alguém que tá nos ouvindo. E eu sempre digo, não pode ter medo de tentar conquistar o mundo. Pode ir que... Volta uma outra vez aqui para a gente falar do direito mesmo. Eu acho que assim, quando começamos aqui, eu queria ter falado do Lázaro e o que acontece, como é que é aquele momento. O que um advogado vai falar? Como é que se defende, não se vai falar monstro, como é que se defende uma pessoa daquela, né? Mas está lá Sim. Um advogado. E me parece assim que se não tiver o advogado, não vale, né? Tem que ter um advogado. A justiça... O processo crime tem que ser assistido por advogado. Se ele não tem advogado particular, o Estado tem que nomear um advogado dativo, né, para defender ele. Tem um júri aqui no fórum do Lázaro, que ele tivesse sobrevivido. Não, é anulado o júri. Se não tem um advogado do lado dele... Não tem. Se o advogado abandona ali na hora, eles têm que remarcar o júri. Olha só. Muito obrigado, Alan. Voltamos aqui um outro dia? Voltamos. Estamos à disposição. Combinado. Agostinho, passa por aqui amanhã ou depois, tá aqui um uísque, olha, é uma joia rara. Muito obrigado ao Bardo Diego. Diego, obrigado aí. Todos aqueles meus amigos também que acompanharam a live aí, muito obrigado. Amanhã a gente volta, se Deus quiser e Deus quer, porque Deus sabe que a gente é gente do bem, só quer o bem dessa terra. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, gente. Continuamos juntos.